Bom, a gente começa o ponto de vista com o Elivaldo Barbosa já devidamente posicionado. Eu tenho que dar meu bom dia aqui, oficial, para ele, né? Bom dia. O meu oficial também, Neyara. A gente estava conversando aqui nos bastidores que ele tem uma nora que é Nayara. Nayara. E aí ele faz confusão, ele chama a nora de Neyara e me chama de Nayara. Quando você entra como Nayara. Mas eu já estou acostumado com esse tipo de você é a Neyara, não é a Letícia, é Neyara. É, Neyara, exatamente, Neyara. Mas muita gente me chama de Nayara também, viu, isso aí, depois eu explico a história da Letícia. Aí, por isso que o Ellison já me chama de Pinheiro, para não ter problema, né? É melhor. Ellison, mas Pinheiro, eu acho que eu vou adotar. Acho que eu vou adotar essa orientação. Não, deixa só o Ellison mesmo. Deixa só o Ellison mesmo. Mas vamos largar de conversa de compadre, de comadre. Vamos falar sobre a recondução ao cargo, né? O Ministério Público Estadual está com... Na realidade, foi reconduzido. O Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, foi reconduzido ao cargo. Eu queria que você trouxesse mais informações sobre esse assunto. Pois é, Neyara, e a recondução foi ontem, uma eleição tranquila. Desculpem, normalmente a eleição do Ministério Público ocorre formando listas tríplices enviadas ao Palácio de Karnak para que o governador nomeie o titular. Ontem, Cleandro Moura, atual Procurador-Geral de Justiça, ele foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça para um mandato de mais 2 anos. Esse já é o segundo ou não? O terceiro ou o quarto mandato dele? Quarto. Interessante. Por isso que tem naquele balão ali, é tetra. Você notou tetra, o detalhe? Notei. Ele está ali... exatamente ao lado da comissão eleitoral, é tetra por isso, porque ele já foi num biênio, depois foi reconduzido, mas com eleição também, 2015, 2017, depois até 2019, depois teve uma substituição e agora ele voltou em 2020 e 23, e 21, aliás, e agora ele é reconduzido. Então, pela 4ª vez, o jovem Procurador-Geral de Justiça, ele segue no comando do Ministério Público Estadual. Mas mesmo assim, Neyara, mesmo ele tendo sido reconduzido, não tendo lista tríplice, mas mesmo assim, o nome do Procurador-Geral o Procurador de Justiça, Cleandro Moura, vai para o Palácio de Karnak. E o governador Rafael Fonteles tem um prazo aí de 10 dias para ratificar a decisão do colegiado, que foi um colegiado que teve votação. 151 votantes, 137 disseram sim à recondução do doutor Cleandro Moura. Ok, então ele passa mais 2 anos. Na volta da Europa, o governador Rafael Fonteles vai assinar lá a recondução de Cleandro Moura à frente do Ministério Público do Estado para o mandato de mais 2 anos. Então a gente quer aqui aproveitar, né, parabenizar o Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, por essa recondução ao cargo por mais 2 anos aí nesse desafio, né? Ah, sim, é uma instituição importantíssima. Expandiu-se bastante no estado do Piauí, tem muitos desafios, principalmente os desafios orçamentários, é sempre uma discussão muito forte na elaboração da lei orçamentária anual, a presença do Ministério Público Estadual no sentido de dotar recursos para manter uma estrutura para que a instituição cumpra os seus objetivos. Mas, sem sombra de dúvidas, que o Ministério Público ele tem assim, uma projeção muito boa e o reconhecimento, então, de todos os piauienses. Eu estou vendo aqui na nossa lista de assuntos, vamos agora falar sobre a reunião que teve, né? Um encontro entre o prefeito Doutor Pessoa e os seus gestores, seus secretários, enfim, toda a sua equipe, principalmente a equipe econômica, segundo o Elivaldo, falando sobre a agilidade na execução de obras. Bom, depois dessa reunião, já surgiu aí a necessidade também, uma outra reunião. É verdade, essas imagens são da reunião de ontem. Ontem, no Palácio da Cidade, o prefeito, o doutor Pessoa, reuniu toda a equipe administrativa, foi o final da manhã e praticamente e o início da tarde desse encontro, em que detalhou e principalmente cobrou ações mais eficazes da sua equipe, a agilidade na execução de obras. Bom, ontem foi o encontro administrativo, que você acompanhou nas imagens. Hoje, o encontro será político, às 6 da tarde, na sede do Republicanos, partido ao qual o prefeito é filiado. O próprio doutor Pessoa comandará uma reunião, Neyara, com os aliados. São os vereadores, suplentes, os superintendentes, membros da equipe que serão candidatos no próximo ano, porque, Neyara, eu percebi ontem nos bastidores desse encontro que há um clima de incerteza, de insegurança, de dúvidas muito grande na base aliada ao prefeito doutor Pessoa. Por quê? Partidariamente falando,
A expectativa do Palácio da Cidade é contar com pelo menos 3, no mínimo 3 partidos. O ideal seria 5. Para que esses partidos? Para distribuir os candidatos nesses 3 partidos, para disputar mandatos e reduzir. Porque quem é candidato aí a vereador, por exemplo, quer reduzir a margem de insegurança. Toda eleição tem risco, até na eleição do doutor Caiado Moura ontem, lá no Ministério Público, tinha risco. Porque tinha que votar, né? Candidato único tem risco, imagine uma disputa acirradíssima, como é uma eleição colegiada. Né, então, essa eleição. Cada candidato quer diminuir o máximo o risco. E esse negócio de partido acaba pegando. Há uma rejeição de alguns para ingressar no Republicanos, afirmando, ontem mesmo o líder do prefeito da Câmara disse que lá só tem leões, e ele não tinha condição de ir para lá porque ele seria digerido pelos leões. Então, tem que procurar um partido mais adequado ao potencial de voto de cada um. Então, essa conta aí, para fechar, dá uma dor de cabeça que você nem imagina. Distribuir esse pessoal todo nos partidos. Há até ameaças, inclusive de lideranças robustas do Republicanos, de deixar o partido caso a conformação seja a que está em curso, de colocar ali os pesos pesados do Republicanos. Eles acham que essa estratégia, se não tiver a chamada cauda, aquele grupo de candidatos que contribuem para o desempenho geral da chapa, se não tiver essa cauda, a situação acaba em que os candidatos morrem abraçados, ou seja, todo mundo tem votos, mas o nível de desempenho, os eleitos são bastante reduzido. Então, essa situação deve começar a ser tratada de forma mais minuciosa e objetiva a partir desse encontro às 6 da tarde. E amanhã nós teremos informações mais precisas do que ficou decidido, o que rumo vai tomar esse bloco aliado ao prefeito Dr. Pessoa para a disputa eleitoral do próximo ano, né, Yara? Certo, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a visita do ministro Wellington Dias. Mais uma visita aqui oficial em Teresina do ministro, né? E eu queria que você trouxesse essas informações. A gente sabe que o ministro é daqui, claro que ele vai sempre estar aqui, mas tem algumas agendas oficiais que ele não vem como um piauiense, ele vem como um ministro de Estado. O ministro Wellington Dias ele está empenhado em transformar esse imenso contingente de beneficiados com os programas sociais do governo federal, sobretudo o Bolsa Família, na inserção econômica no mercado. Recentemente, ele lançou um programa com uma rede de supermercados aqui em Teresina, em que começava a recrutar integrantes que saíam do Bolsa Família, ou seja, colocar no mercado, emancipar economicamente, ou seja, inserção no mercado de trabalho. Hoje, ele repete essa agenda com mais 2 grupos empresariais. O grupo Equatorial, agora às 8h30 da manhã, em que o grupo vai absorver integrantes do CAD Único, que é o cadastro dos programas sociais do governo, nos seus quadros, ou seja, esse intercâmbio, o contrato de parceria de técnica e de intercâmbio de inserção socioeconômica desse programa importante que o governo federal vem fazendo através do Ministério do Desenvolvimento Social. E à tarde, também uma outra rede de supermercado, né, Carvalho Super, também fará o mesmo, ou seja, aproximar famílias que estão no Bolsa Família agora do mercado de trabalho, desse programa de inclusão socioeconômica. Então, o ministro Wellington Dias tem sido assim está atuando de forma muito entusiasmada nessa meta de emancipar integrantes do programa Bolsa Família, até para abrir mais espaços para outras famílias que estão ali naquela linha de insegurança alimentar. Quem está bem, está crescendo, já vai para o mercado de trabalho, encontra oportunidades para crescer, digamos assim, com as próprias forças, com a própria capacidade de trabalho. E também essa parceria é importante com a iniciativa privada, né? Grupos empresariais abrindo as portas para esse programa social do governo federal, que é dos mais oportunos. Eu acho que exatamente isso. Acho que o Bolsa Família, né, deve ser algo temporário, uma transição. Não pode ser um meio de vida. Não pode ficar ali. Acho que o que o governo quer, que as pessoas devem querer, realmente é melhorar de vida e não precisar daquela ajuda governamental. Desde que esses programas de transferências de renda foram criados, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, depois passou para os governos petistas, Temer, Jair Bolsonaro e agora novamente com o PT, à frente Lula, o objetivo é o mesmo, ou seja, é você inserir quem está ali na linha de pobreza e fazer com que eles cresçam. Não é deixar o povo na linha de pobreza eternamente, não é? Então você tem toda a razão, esses programas são muito importantes e a gente espera que haja uma integração cada vez maior, mais alinhada, mais afinada, envolvendo iniciativa privada e poder público nesse esforço. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre esse projeto também aqui, que a TV Cidade Verde, gente, vai exibir, através do programa Piauí que Trabalha, que o Elivaldo conhece muito bem, né? A série que conta a história do empresário João Claudino Fernandes.
Vão ser 5 episódios. E no próximo programa, você vai acompanhar, né, o primeiro episódio, que vai mostrar as origens do empresário João Claudino Fernandes. Confira. No primeiro episódio, vamos conhecer as origens do seu João. O nascimento em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, a mudança com os pais, seu Joque e Dona Francisquinha e os irmãos mais velhos para Cajazeiras, na Paraíba. O que significa que neste episódio vocês vão conhecer um pouco da infância e da adolescência do seu João. E nisso saber um pouco também de uma pessoa muito importante na vida dele, a tia Lica. Aqui é a casa da tia Lica. Aqui foi a casa que completou a minha vida na juventude. Assista este episódio na TV Cidade Verde, no Piauí que Trabalha, sábado às 9h30 da manhã, com reprise no domingo às 9 horas da manhã. Um filme do cineasta Douglas Machado, então você não pode perder, tem que assistir. Elivaldo Barbosa estava me contando aqui que ele já assistiu os 5 episódios. Eu confesso que eu não assisti ainda. Eu não vou dar o spoiler, não. Vamos acompanhar aí a partir de sábado e domingo. Nem um pouquinho? Olha, eu chamo a atenção porque é uma história assim, cheia de detalhes, surpreendente. A trajetória bem-sucedida do empresário João Claudino Fernandes, que nós conhecemos muito bem aqui pela atuação que teve no Piauí, na sociedade, na economia, mas de onde ele veio, como ele construiu essa trajetória, os passos, a família, os amigos, os destinos também, desde Luiz Gomes, do Rio Grande do Norte, passando por Cajazeiras, lá na Paraíba, no sertão paraibano, Alto Sertão Paraibano, depois aqui no Maranhão, Bacabal, eu conheci até numa das festas de aniversário do Paraíba, se não me engano, de 60 anos, e depois a migração para Teresina, e por que ele encontrou no Piauí o destino para construir uma história ainda mais rica de atividade econômica, de pujança, de geração de emprego, enfim, e de progresso para a nossa região. Teresina, a sua situação geográfica, que fatores motivaram o seu João Claudino, a sua família a se instalar aqui no Piauí. Mas o primeiro episódio chama a sua atenção para as origens, onde tudo começou no Rio Grande do Norte e na Paraíba. A gente vê que são origens, vem de uma origem humilde, né? Humilde. E aí vem uma história toda de sucesso. Exatamente. Porque o Paraíba é sucesso em qualquer lugar, né? Muito bem, o slogan foi muito bem pensado. Elivaldo, muito obrigada, tá? É isso daí, Ara. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã já é quinta. Olha, hoje quartou, né? Amanhã é quinta. Estamos fechando a semana. Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, meu amigo. Amanhã. Abraço. Tchau.